Evangelho, sábado da primeira semana do tempo da Quaresma. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons, e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, o que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Sábado da primeira semana do tempo da Quaresma, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a oportunidade de ouvirmos hoje o último trecho do 5º capítulo do Evangelho de São Mateus. E como tivemos a oportunidade de acompanhar o Evangelho de hoje, completando o itinerário dessa primeira semana do tempo da Quaresma, nos traz a afirmação máxima, a sentença máxima, ou melhor, a declaração solene de Jesus: amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Com essas palavras, com esse chamado, o Senhor nos coloca de maneira explícita e direta sobre o itinerário do Evangelho. Tudo aquilo que vimos e tudo aquilo que ouvimos durante esses últimos dias, acompanhando essa primeira semana da Quaresma, chega hoje ao seu ápice na conclusão da primeira semana. O itinerário da Quaresma é esse chamado que o Senhor nos faz, é esse percurso que o Senhor nos leva a fazer para conquistarmos essa excelência do Evangelho. Não há medida mais alta do que a medida da misericórdia, não há medida mais alta do que a medida do próprio Deus no seu infinito amor por cada um de nós. Pois Ele faz brilhar o sol sobre bons e maus, pois Ele faz vir a chuva sobre justos e injustos. Ele é aquele que não quebra a cana rachada, não apaga o pavio fumegante, que vai ao encontro da ovelha perdida e que se alegra pela conversão de um pecador. É aquele que disse não se agradar das ofertas e holocaustos, tanto quanto se agrada do coração arrependido e do coração que, vindo até ele, lhe pede perdão. Rapidamente ele se apressa em perdoar e declara ele que é o onipotente cancelar, ou seja, esquecer completamente em eterno os pecados cometidos, confessados e por ele então perdoados. Essa é uma medida extraordinária. Aquele que foi ofendido por nós está disposto, como ouvimos, a abrir a porta à primeira batida. Aquele que foi ferido por nós se levanta para nos dar o alimento necessário na hora em que temos fome. Não nos oferece segundo o mal que de nós recebeu, mas oferece a partir do amor que sente em seu coração. Olha, meu irmão, minha irmã, se ontem falávamos que era preciso mudarmos o ponto de partida e o ponto de chegada, que não deve começar em nós mesmos e terminar em nós mesmos, aqui está um novo ponto de referência
para a nossa vida interior. Temos que partir de nosso irmão e chegar ao nosso irmão. Mas existe esse outro ponto de referência, que é aquele para refazermos-nos nos momentos difíceis. E esse novo ponto de referência é Cristo, é o Evangelho, é o Senhor por nós. Como assim, Padre? Quando você oferece o alimento para a fome do outro, quando você dá de comer àquele que tem fome e que te pede, você não está dando a partir da maldade que dele você recebeu, mas você está oferecendo a partir da bondade que de Deus você recebeu. Ele é aquele que nos alimenta e que nos oferece para podermos oferecer o contrário daquilo que recebemos. Como já falamos em outros momentos, hoje estamos vendo com um outro ponto de vista, ou melhor, vendo com outras palavras. Muitas vezes recebemos do outro a maldade e oferecemos a ele, nos momentos de sua necessidade, algo diferente daquilo que dele recebemos. Para isso, é preciso que eu me abra para receber o que vem da parte de Deus. Eu ofereço então pelo meu irmão não aquilo que dele recebi, porque do contrário, ao me pedir um pão, eu lhe darei pedra, pois ele só me ofereceu pedras. Mas então eu lhe ofereço o pão, entendendo a sua fome, porque o Senhor meu Deus não me deixa faltar o pão. Ele jamais, em seu infinito amor, ao invés de um pão, me ofereceu uma pedra. Então eu olho para ele e para a forma como ele me trata e digo, por que não, Senhor? E ele olha para você e diz, eu lhe ajudo a oferecer o pão. Mas se escolhes oferecer a pedra ao teu irmão, a pedra que dele você infelizmente recebeu, para minha dor também, eu lhe devo dizer, eu também sofri com isso, mas se você escolhe oferecer de volta a ele a pedra que ele lhe ofereceu, nisso eu não vou te ajudar e não vou estar do seu lado. Mas se você quiser oferecer o pão, o mesmo pão que eu lhe dei e lhe dou todo dia, eu estarei contigo sustentando suas mãos e conduzindo teu coração, cuidando de tuas dores, para que a tua oferta aconteça e seja digna pela tua salvação e pela salvação do seu irmão. Estão percebendo? É importante termos isso claro, porque às vezes a gente acredita que o Senhor nos ajuda em todas as nossas súplicas e não é bem assim, porque algumas súplicas que fazemos, elas não vão de encontro ao Evangelho. Às vezes suplicamos ao Senhor a graça de nos ajudar, mas nos retiramos do cumprimento da caridade, do cumprimento do amor. E bom, o Senhor vem em nosso socorro, então, não por aquilo que suplicamos, mas para que nós possamos nos converter, ou seja, para que nós possamos ir numa direção diferente daquela. Às vezes a gente pode pedir ao Senhor para deixar passar uma ocasião, porque não estamos muito bem preparados, não nos sentimos prontos para cumprir um gesto de amor. E o Senhor, então, vem em nosso socorro, não de acordo com a nossa súplica, porque a gente pediu para deixar passar, porque não estamos preparados. Mas o Senhor vem em nosso socorro para nos ajudar a nos prepararmos e não para deixar passar. Por isso ele vai provocar aquela inquietação, ele vai colocar aquelas pessoas perto da gente que vão nos encorajar, ele mesmo vai lembrar várias vezes no nosso coração e a gente fica angustiado, querendo que pudesse passar aquela ocasião e não fazer nada, no sentido de, mas essa pessoa me está tão pesada, Senhor,
eu vou ter que ainda procurar fazer alguma coisa pelo bem dela. Coloca um outro para fazer. Bom, isso é verdade. O bem não vai deixar de ser feito, porque o Senhor a ama. E se não pode contar conosco porque nós não queremos, Ele há de chamar outros filhos para cumprir aquilo. Mas como o Senhor espera tanto que nós possamos participar, e nós nos declaramos, Senhor, eu não estou preparado. Ele vai tentar nos ajudar a conquistarmos essa preparação, ou seja, essa maior leveza de coração para agir. Então por que a gente não pede já aquilo que é agradável ao Senhor? Senhor, eu não estou conseguindo, mas quero conseguir, em obediência à sua palavra, ajuda-me. Isso, não tenha medo. Coloca-te ali. Senhor, eu não estou conseguindo, mas eu quero conseguir, em obediência à sua palavra, ajuda-me. Ajuda-me, Senhor. Ajuda-me. E diante dessa súplica, o teu Senhor que se levanta, ofendido muitas vezes por teu pecado, diante da súplica de perdão, ele se levanta, ferido pelas ofensas, e te perdoa. Imagina se ele não vai se levantar para te ajudar na hora de oferecer ao teu irmão o seu amor. O amor que ele tem por ti, o amor que ele semeia no teu coração. Como ele não vai se levantar vendo você agora na condição que muitas vezes ele esteve em relação a você, ferido por conta dos pecados de teu irmão. Agora que você está numa condição que é igual a que ele muitas vezes está na relação contigo, ele que é compassivo e misericordioso, se levantará apressadamente, para estar do teu lado, para te ajudar a conseguir amá-lo. Para te ajudar a conseguir. Vê, meu irmão, minha irmã, com que delicadeza o Senhor nos propõe hoje o Santo Evangelho. Estão vendo que encorajamento o Senhor está nos dando durante essa primeira semana da Quaresma? Como Ele está nos conduzindo pouco a pouco, passinho por passinho, a chegarmos a esse grande heroísmo, essa grande ousadia de colocar a inteira vida por amor aos homens, por amor àqueles que nos perseguem, que nos fazem sofrer, ou seja, por um amor incondicional, o amor na medida do coração do próprio Deus. Um amor que se faz entrega por todos. Um amor que não exclui, como deve ser o autêntico amor segundo o coração de Deus. Queria aproveitar para dividir com vocês, apesar desse nariz entupido que está dando essa voz esquisita, um texto do monge chamado Simão, novo teólogo, um texto grego, do 900, onde ele faz um comentário que nos ajuda a compreender com mais delicadeza esse Evangelho de São Mateus. Escreve assim São Simão, o novo teólogo. O Verbo, Deus de Deus, é coeterno com o Pai e com o Espírito Santo. E a minha alma foi feita à sua imagem. Não posso esquecer-me dessa verdade. Mesmo que estejas purificado e te tenhas tornado imagem perfeita, não verás o modelo, nem o compreenderás, se ele não se te revelar pelo Espírito Santo em teu íntimo. O Espírito Santo, queridos irmãos e irmãs, ensina todas as coisas, brilhando na luz inefável e iluminando a alma humana. Ele te mostrará, por via intelectual, todas as realidades inteligíveis,
na medida em que podes vê-las, na medida em que são acessíveis ao homem, à medida da pureza da tua alma. Tornar-te-ás semelhante então a Deus, imitando as suas obras, com a temperança, coragem e amor aos homens, suportando as obras e amando os teus inimigos. Olha que bonito. Suportando as obras que muitas vezes eles realizam fora do amor e permanecendo amando. Pois o amor aos homens consiste em fazer bem aos nossos inimigos e apreciá-los como amigos, como verdadeiros benfeitores, em rezar pelos que nos querem mal e em ter por todos, bons e maus, uma caridade autêntica. E, finalmente, em dar a vida por todos, dia a dia, pela salvação de todos, a fim de que, pelo menos, um deles seja salvo, ou, se possível, todos eles, conforme deseja o coração de Cristo. Com estas atitudes, queridos irmãos, seremos filhos de Deus, imitadores do Mestre, e manifestaremos em nossa vida a verdadeira imagem de nosso Criador. Imitaremos a perfeição de Deus em todas as coisas, porque o Espírito de Deus, habitando em nós, nos move e nele nós somos e permanecemos. Belas palavras, na verdade, que nos ajuda a compreender com ainda mais intensidade o Evangelho de hoje. Eis aqui a excelência, meus irmãos, do amor e da vida cristã. Se durante esse itinerário da Quaresma, todos os dias nós apresentarmos essa prece ao Senhor, tenho certeza que o nosso caminho quaresmal será de grande crescimento espiritual. Qual prece, Padre Fábio? Essa prece: Senhor, eu estou tendo dificuldade em cumprir, estou tendo dificuldade em amar o meu irmão, mas eu quero conseguir, em obediência à sua palavra. Senhor, ajuda-me. E colocando o teu coração nas mãos dele, deixa que o teu Senhor cuide das feridas e lança-te para cumprir aquilo que o teu Senhor lhe propõe. Porque ele próprio jamais nos daria um mandamento como este: deveis ser perfeitos, como vosso Pai Celeste é perfeito, sem que viesse em nosso socorro. Esse chamado aqui não é um chamado como o fiscal da prova de direção do Detran. Sabe como é que é? Bom dia, bom dia, bom dia. O senhor está pronto? Sim, eu estou pronto. Muito bem. Então podemos começar. Entra e senta no banco do carona e fica olhando. Não, 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 não. Isso é na prova de direção. Deus não faz assim. Se Ele nos propõe de sermos perfeitos, como o Pai Celeste é perfeito, como acabamos de ouvir Simão, o novo teólogo, escrever, será por obra do Espírito Santo que se realizará isso. Então o próprio Senhor quer realizar em nós essa graça. Se pedirmos, Ele há de realizar, porque é o seu desejo e o seu propósito. Ele escolheu realizar essa obra em nós. Mas é preciso que eu escolha também. Às vezes a gente olha e diz: bom, eu vou ter que fazer isso sozinho. E a gente não consegue fazer nem o começo bem feito da história, quanto mais ser perfeito como o Pai é perfeito sozinho. Não é sozinho. A gente precisa ter essa humildade de suplicar ao Senhor e, ao mesmo tempo, a coragem, a confiança em meio ao gesto de humildade que teve o apóstolo Pedro. Volta a tomar a referência que falamos nesses últimos dias. Depois de uma noite inteira de fadiga, ele olha e diz: Senhor, por aquilo que eu vejo, não, mas pelo que o Senhor me diz, eu vou lançar a rede.
essa, vamos colocar assim, autenticidade do apóstolo, na hora de apresentar os limites do seu coração, dos limites para a sua fé, e na hora de dizer, mas eu escolho, Senhor, a tua palavra, eu escolho o que o Senhor quer. E Pedro realizou isso durante sua inteira vida. Ainda quando o Senhor lhe deu a puxada de orelha em relação ao anúncio da primeira paixão, e Pedro foi para trás dele e escolheu o que Cristo lhe disse. Em alguns outros momentos o seu coração se agitou, mas ele sempre terminou voltando a escolher o que o Senhor lhe falava. Eis ali a excelência da obediência apostólica. Não é o coração não relutar, mas ainda que relute, termina sempre escolhendo Cristo. Então hoje, na conclusão dessa primeira semana da Quaresma, o Senhor está dizendo: escolhe o que eu te digo e deixa eu agir em ti durante essas próximas semanas. Deixa cair por terra a relutância do teu coração. Fala com sinceridade, com um coração autêntico comigo, o que lhe é difícil, mas ao final escolhe o que eu te digo. Pois o Senhor quer fazer dessa Quaresma uma grande obra da misericórdia e do amor, uma obra triunfante em sua vida pelo bem de tantas almas. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão dos santos apóstolos de Cristo, da bem-aventurada Virgem Maria, e hoje o Padre acabou saltando. Hoje é dia de São Orion, São Luís de Orione, um grande amigo de Nossa Senhora, um grande amigo de São Luís Gonzaga por devoção, que começou o seu caminho seguindo as palavras de São Francisco Sales, acompanhando o exemplo de Dom Bosco, se entregou pelo cuidado dos mais abandonados e necessitados, foi um amigo próximo e tão querido de Santa Aníbal Maria de França, e um homem que conduziu uma vida inteira nas mãos do Senhor, em um tempo de tantíssima precariedade e limitação. Ele se fez tudo por amor. Foi perseguido em muitos momentos porque a Itália vivia um tempo difícil do ponto de vista político. Mas ele em tudo se dispôs ao Senhor. E eis aqui, Dom Luís de Orione, é mesmo um exemplo para a gente de um apóstolo da caridade, que não se deixou jamais vencer pelo ódio, pela violência e pelo sofrimento que via presente no coração dos mais pequeninos, mas sempre com um belo sorriso no rosto e com as mãos abertas e o abraço pronto a acolher a todos, serviu até o último dia de sua vida. Que Deus abençoe, pela intercessão de São Luís Orion, todos os nossos irmãos e irmãs da família orionita, aqueles sacerdotes e aqueles colaboradores que seguem o apostolado desses sacerdotes pelo mundo. Em São Paulo temos um apostolado forte dos orionitas, tenho caros amigos orionitas espalhados pelo mundo e outros pelo Brasil afora, por quem rezo e estimo tanto. E cada vez que vou visitar o túmulo de São Luís Gonzaga, não tenho como não rezar por cada um deles com carinho. E que pela intercessão de São Luís Orion e da Beatíssima Virgem Maria e dos Santos Apóstolos, o Deus Onipotente vos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.